Então, estamos aqui, estudo 4 em Nêmias. Quem caiu de paraquedas aqui, fica pensando, o que é que a gente vai estudar? O que é que tem de tirar desse livro coisas para adaptar na vida da gente? Tem. Se não tivesse, não estava na Bíblia, tá? Então, o que eu tenho em mente? Toda a escritura, de capa a capa, foi escolhida, foi organizada pela direção de Deus, e toda escritura é inspirada. Isso Paulo fala. Toda a escritura é inspirada. Então você vai falar, ai, mas Neemias, esse foi o homenzinho, foi lá, construiu os muros, depois acabou, vamos embora. Não, não. Ele já, no nosso acompanhamento, ele já construiu o muro e nós já aprendemos muitas coisas com ele, né? O que é a diferença do comportamento? E eu acho que esse livro está escrito aqui para nos confrontar de como nós administramos as nossas vidas, como nós administramos o nosso futuro, tá? Como que a gente reage com as situações. Nós vimos na semana passada, inclusive, como que a gente age com o pessoal do contra, com os inimigos, porque tem sempre, eu não sei o que acontece, tem sempre alguém para puxar o tapete, né? Sempre tem. Ou é exclusividade só minha, ou todos vocês vivem no mar de rosas, só comigo que aparece uns troços loucos. Eu fico pensando, ai, quem diz que o evangelho é vida da maciota, gente, é mentira, não acredita, tá? Só que tem uma diferença, quem luta por nós é o dono do exército, é aquele que venceu. Então, por isso, nós estamos no time dos vencedores. E a gente está aprendendo para poder vencer mais e mais. Então, vamos lá. Vamos rapidão. Hoje nós vamos falar só do o capítulo 8 de Neemias. E porque depois o da semana que vem ele é bem longo, não ia dar para fazer tudo, então nós vamos fazer o 8 e o 9 tem que ser dias, é muito longo, tá? E muita coisa para aprender. Ai, eu amo torcer a Bíblia e tirar o suquinho, assim, daquilo que, vamos dizer, a seiva que nos renova, né? Então vamos lá, vamos deixar de blá 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 e vamos começar. A primeira pergunta: qual o primeiro evento que eles fizeram depois de restaurar os mundos? Vocês lembram que ele era copeiro do rei, aí pediu emprestado, foi para Jerusalém, aí ele foi olhar o muro, separou a estratégia que ele pôs, colocou cada um para construir o que estava em frente da sua casa, aí começou a vir o pessoal do contra, aí eles tinham que construir o muro com uma mão e com a outra armados, porque apareceu a turma do contra, então agora terminaram. O muro está lá em cima, aí você fala assim, tá, acabou Neemias, vamos fechar a Bíblia, cantar o hino e vamos embora. Não, vamos lá. O que eles fizeram logo depois de restaurar os muros? E o legal da Bíblia, gente, é que eu acho o máximo é ter as datas e os lugares para você ter certeza que isso aconteceu e ter uma noção cronológica, né? Coisas jogadas assim, erro, né? Vamos lá. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, quer dizer, cada um, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, que era o escriba, e que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Gente, eu acho muito interessante essa frase que diz assim, o povo se ajuntou como um só homem. E nós vemos nas nossas igrejas, nos nossos grupos, divisão. Ai, eu fulano é assim, eu fulano... Não, não, não. Eles aprenderam, com tudo isso eles aprenderam. Lembra que Neemias, lá no começo, ele foi orar ao Senhor, pedir perdão pelos pecados do povo e eles se incluindo lá. E aqui nós vemos, eles se juntaram, foram para a praça e pediram o quê? O que eles pediram? Gente, vamos fazer um sambinho, um churrasquinho e divertir, conquistar? Quando eu era pequena, lá no Brasil, eu sei que tinha uma tradição que é assim, pedreiro, né? No dia que bate a laje, que termina a obra, tem que fazer churrasco. Eu não sei se por aqui também é, ou é coisa só de São Paulo, não sei, mas era assim. Toda obra você sabia que terminava, tinha que fazer um churrascão para os caras. Aqui, eles não fizeram um churrascão, pelo menos não por enquanto. Eles pediram para que Esdras, nós temos o livro de Esdras lá, né? Que ele era o escriba, trouxesse o livro da lei de Moisés,
Quer dizer, eles já sabiam, tinham como referência o manual do fabricante, tá? Bom, e Esdras era o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira da Porta das Águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Aí você vai no culto, o pastor se empolga, passa de 40 minutos a mensagem, você já fica surtado, porque está na hora de ir embora. Sentado na igreja, banquinho confortável, ar-condicionado ligado, depois da jantinha, e você ainda reclama. Então, uma vez eu ouvi um negócio que eu achei tão interessante, é o seguinte: se você não tem prazer nas coisas do Senhor, o que você quer fazer no céu? Né? Né? Então, aqui, eles estavam ansiosos pela palavra. E eles ficaram, gente, desde a alva até o meio-dia, vamos dizer que amanhece às 6, né? Até às 12, todo mundo de pé. Sabe que lá essa região é quente, embaixo do sol, todos os que podiam entender. E ficaram ouvindo na praça. Olha só, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita. Agora vê os nomes aí, para você ter ideia de botar nos filhos. Vamos lá? Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Ah, ó, dá para ter uns 10 filhos com nome diferente aqui. Quem eram esses, né? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, no púlpito de madeira que fizeram. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha o respeito com a palavra do Senhor. Se puseram de pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se a adorar ao Senhor com o rosto em terra. Quer dizer, eles estavam ansiosos pela palavra e aproveitaram a leitura da palavra. Gente, é verdade, gente. Se você o culto demora um pouco mais, o pessoal começa a pegar e sair batido. Então, aí você vê qual é qual é a sua prioridade, né? O que você tem prazer em fazer? Você vai na igreja por obrigação? Ou você vai porque você tem prazer em aprender? No sábado teve o Shaqui, eu estava falando sobre o Salmo 91, que eu amo essa analogia, que é o seguinte: Salmo 91, 10 mil vão cair do lado, 1000 da sua direita, outro da esquerda, praga nenhuma chega. Que lindo! Qual é o primeiro versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E muitos de nós vamos ao esconderijo do Altíssimo uma vez por semana, e mesmo assim ainda reclama se o pastor está falando muito. Então, nós queremos o Deus da bênção. Nós queremos a bênção de Deus, não quer ir atrás do Deus da bênção. Então, o que acontece? Me dá, me dá, me dá, me dá. Ai, ouvi falar tudo isso. Agora, veja bem, veja que interessante. O povo ficou de pé para ouvir a palavra. Aí, estava toda essa turma do lado e Esdras ficou falando das 6 até o meio-dia. O povo escutou e ele se prontificou a falar. E aí, olha, e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazés, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías. E os levitas ensinaram o povo, e o povo estava em seu lugar. E leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Gente, era tanta gente que eu imagino que eles separaram em grupinhos e foram ensinar. Não estava lá num culto só de adoração. Não, eles não estavam lá
tem que fazer teatrinho para as crianças. Não, eles estavam aprendendo. E essas pessoas, né, que eram os levitas, eles iam ensinar para os grupos, eu creio que foi assim, porque não tinha microfone naquela época, tá? Então, eu creio que tenha sido assim, e todos felizes, e levantava a mão para o céu, adorava a Deus com o rosto em terra, felizes. Então, eu só vou perguntar para você, não precisa nem falar para mim, para não ficar chato. Quantas vezes você se agradou de ouvir o ensinamento da palavra? Ficou feliz em ouvir? Quando a palavra vem de confronto a você, do que você está fazendo, você não gosta. Ah, eu não gosto daquele pregador muito radical. Nossa, o outro é muito exagerado, não é nada disso. Ah, não, a Bíblia é assim, mas mais ou menos. Eu sou café com leite, né? Então você vai ouvindo as pessoas que não estão prontas para ouvir. Então, quando você vai estudar a Bíblia, você é confrontado. Se você não for confrontado, não teve valor de ensino. Aí você vai ler só um texto lá que fala, ai, como tudo é lindo, maravilhoso. Ok. Você vai mudar de conduta? Não, então não adiantou nada. Vai aprender a fazer tricô. Nossa, você está falando isso? Sim. Se você não se agrada da palavra do Senhor, não tapeie. Não faça de qualquer jeito. Porque quando, parênteses aqui no Apocalipse, quando Jesus mostrou para João o Apocalipse todo que eu tive que fazer um estudo, eu tenho no canal, quem quiser ver lá, que é o Apocalipse, né? Eu tive que parar o estudo do livro para fazer um capítulo só de quem vai e quem fica. Sabe por quê? Jesus não falou para João escrever aquilo para os ímpios, não, era para crente. Então, o livro de Apocalipse, tudo aquilo que acontece lá é com a gente que está dentro da igreja. Então, sabe o que eu fico preocupada? A gente, muitas vezes, está tão sentado, tão confortável em cima da sua verdade, que você, por estar na igreja, batendo cartão, está pagando o dízimo, acha que vai ser salvo. E não vai. E não vai, senão Jesus não tinha falado para João escrever tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo foi escrito para a igreja. Então, aqui, veja bem, você tem prazer em ouvir a palavra de Deus e ser confrontado, ou quando pega pesado, eu sou do evangelho da graça. Essa história da graça é ótima. A graça existe? Sim. É pela graça que nós somos salvos? Sim. Deus é amor? Sim, mas Deus é fogo consumidor. Deus é justo. Ele não se deixa zombar, ele não se deixa blasfemar. Então, qual é o seu contato com a palavra de Deus? E hoje está muito beleza. Todos nós sabemos ler, nós temos Bíblia de papel, assim, e nós temos Bíblia aqui, tudo tem a Bíblia. Aliás, um parênteses, se você não tem Bíblia de papel, compra uma, que já não vai ter mais online. Então, nós temos, naquela época não, o povo nem sabia ler. Então tinha os escribas, que eram os que copiavam, e os levitas iam lá explicar. Outra coisa que eu acho mais barato de levita é o seguinte, eu sou do louvor, eu sou do levita. Então é assim, ficam lá ensaiando, na hora que começa o culto, para o culto, vai lá os levitas, muitas vezes o diretor, o dirigente do grupo prega, né? Antes do pastor termina o culto, vão embora. Eu vi um grupo de louvor e falei assim, agora nós estamos em férias, é julho, nós estamos de férias. Eu falei, gente, o que é isso? Naquela época, sabe o que o levita fazia? Lavava o altar de sacrifício, lavava a igreja, eles nem tinham direito na herança da terra, sabia? Os levitas eram a única tribo que não ficou com herança, porque eles viviam do templo, então eles tinham que lavar, ensinar, isso era o levita. Hoje em dia os levitas são popstar gospel, né? Bom, deixa eu parar, senão o povo das igrejas vai mandar me jogar tomate. Mas então, voltando ao que acontecia aqui em Neemias, né? O prazer que as pessoas tinham. Então, a pergunta 2, nós lemos o texto e nós vamos. Quem era Esdras? Esdras era um escriba. O que ele fez? Deu prioridade. Gente, aqui não teve festa, não teve nada. Nós vamos ver festa depois. A primeira coisa, vamos agradecer a Deus e vamos ouvir a palavra. Gente, a pergunta 3, quanto tempo durou a primeira reunião deles? Imagine se na sua igreja, né, vai ser assim, hoje vai ser diferente,
Das 9 ao meio-dia, metade não vai. Metade, acho que menos da metade não vai, né? Aí, a pergunta 4. Qual foi a atitude de Neemias, Esdras e os levitas? Neemias era o governador, Esdras o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O que aconteceu? Eles deram uma sacudida no povo e disseram o quê? Esse dia de adoração, de agradecer. Você está chorando? Ok, mas hoje é dia de alegria. E disse-lhes mais, e de comer. Ah, isso é ótimo. Isso aqui é ótimo. Como que foi a comemoração? Para de chorar, porque hoje é dia de alegria. E aí vem, né? E de comer carnes gordas, tomar bebidas doces e enviar porções aos que não têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí você vai no culto, passa o dia inteiro bicudo. Ai, eu fui na igreja, tudo muito triste. Hello! Cada vez que você é confrontado, cada vez que você é colocado em frente da palavra, o seu coração tem que ir cheio de alegria, porque você está vendo como você é miserável e mesmo assim Deus te amou. E aqui é o seguinte, ele já está falando que comemoração de crente tem picanha com gordurinha, porque fala, desde aquela época o povo gostava, né? Comei das carnes gordas, tá? E aí, esse versículo, gente, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus fica alegre quando vê um povo forte, um povo que conquista, um povo que caminha, um povo que não se deixa esmorecer por nada. A alegria do Senhor é a vossa força. Ele está falando com o povo, então eu ponho para mim hoje. A alegria do Senhor é a minha força, porque Deus ama as crianças, mas Ele trabalha com guerreiros. Quando Ele vê as nossas cicatrizes, Ele fala, essa é minha garota, essa aguenta mais um nível a mais. E tem aquele povo que só chorou, amiga. Tem gente que choruminga tanto e todo domingo que acaba roubando a fé dos outros, né? Porque, puxa, faz um ano que tá chorando pela mesma coisa, né? Então, o que acontece aqui? Antes de vocês chorar, o que é que Deus já fez na sua vida? Aonde você está? Você não tem nenhum motivo para agradecer ao Senhor hoje? Hello? Bom, voltando. E aí, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não seja mais contristados. Gente, ele dá uma sacudida no povo, tá? Bom, então todo o povo foi a comer, beber, enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas, tá? Então, a pergunta 5 é: quais orientação que eles deram para o povo? Momento de alegria, de adorar, de alegria. Vamos comer e vamos mandar para aqueles que não têm. Olha! Então, quer dizer que mesmo quando eu estou lá no meu cantinho, eu estou feliz, agradeci a Deus, deixa o vizinho lá com a aprovação, não, vai lá ajudar quem não tem. Então, aqui já começa, eles começam a estabelecer um culto com todos os passos que tem que ser. Adoração ao Senhor, adoração ao Senhor, perdão pelos pecados, regozijar com a comida e alegria, e auxiliar aqueles que não têm. E a pergunta 6 é o seguinte: qual é o verso que temos que apegar quando estamos desanimados? É o 8:10. A alegria, não se entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Acho que eu já ouvi esse texto, esse versículo, fora do contexto, em tudo quanto é canto. Gente explicando de qualquer maneira, não importa, cada um tem uma leitura, ok. Mas, resumindo, Deus está alegre quando Ele vê o seu povo fortalecido. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. O pai, ele quer ver o filho ao ponto de caminhar sozinho. Ele quer ver o filho crescendo. Ele quer ver o filho com as cicatrizes, mas todas curadas e cada vez mais fortalecido. Por quê? É para os melhores guerreiros as maiores batalhas, né? E só que tem um detalhe aqui.
Não, eu já li o livro no final, tá? E o mocinho vence no final. Então, nós estamos no time que vence, não é o time que vencerá, o time que já está vencendo. Hoje em dia, nós vemos um mercado pode ser um mercado do medo, do terror. Nem o mundo já. Aí, ó, tem um monte de texto que fala uma coisa, aí tem um que fala, né? O mundo jaz do maligno, o pessoal pega esse, né? Aí a porta é estreita, então menos gente vai salvar. Tudo mentira. A porta é estreita porque você não pode entrar com nada, nem com ninguém. Mas Deus nunca perdeu uma batalha, não é nessa que ele vai perder. Então não vai ter mais gente entrando no inferno, não vai, porque Deus é amor, ele ama o ímpio e ele dá a última oportunidade para todo aquele que crê, nem que seja no último minuto da sua vida, tá? Então vamos lá. Aí eu já me empolgo, pulo de pergunta. Bom, então a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, aí o que aconteceu? Isso é interessante. Pergunta 7. Como os líderes instituíram a festa dos tabernáculos? Vamos ver que aí começou a origem das festas. Nós vemos muitas igrejas judaístas comemorando muito as festas do povo, né? Então, questão de data, eu respeito todo mundo, cada um tem uma leitura, mas eu acho interessante a gente saber o que foi, qual o significado dessa festa dos tabernáculos. Então, vamos lá, 5 versículos aqui, vamos lá. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças da família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Isso foi Moisés que instituiu. E que quando publicassem, fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramo de zambujeiros, ramos de murta, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas para fazer as cabanas, como está escrito. Por que a primeira festa dos tabernáculos foi feita assim? Gente, era no deserto. Vocês lembram que o povo estava lá no deserto quando foi feito. Então, a festa dos tabernáculos, ela vem exatamente, vamos fazer barraca, tenda, com matinho, com folha de palmeira e tudo mais. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios. Veja bem, eles tinham a casa, eles saíram para fazer as cabanas, tá? E dos atos da casa de Deus na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muita alegria. Olha quanto tempo levou para eles fazerem essa festa de novo. A última vez que foi feito foi quando Moisés já tinha morrido e Josué foi entrar na terra prometida. Não fizeram mais, porque depois teve aquele negócio, foi todo mundo preso, agora voltou todo mundo, então fizeram de novo. Isso só quer dizer uma coisa: vamos voltar à essência. O que é mesmo que nós aprendemos? O que é que Deus falou através da lei? O que é vamos fazer? Então, é instituir a ordem de culto, de festa, de adoração. Eles foram buscar aonde? Não foram buscar em aplicativo de telefone que tem uma ideia diferente. Eles foram procurar onde? Na palavra, na lei que eles tinham. E muitos de nós hoje aparecem uns cultos aí que você fica olhando, você nem sabe se é culto, né? Não sabe nem se é dentro de igreja, porque acontece cada aberração, e no entanto eles foram lá nos primórdios pegar qual é a referência que eles tinham. Então eles foram fazer, e olha que legal, e toda a congregação dos que tinham voltado fez cabanas, porque nunca fizeram desde o dia de Josué até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei. Gente, depois os 7 dias que a festa, o Esdras lê no livro, tá? Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então, depois, a festa dos tabernáculos é o quê? É o quê?
é uma festa onde se comemora o povo que estava no deserto e que Deus estava agindo em volta deles. Então, era a festa de adoração. Então, tinha comidinha, tinha bebidas doces, tinha um monte de coisa lá. E, no entanto, eles ajudavam os outros, e, no entanto, com isso, eles ficaram alegres. Agora, eu te digo, se a gente pegar durante 7 dias da semana, cara, no dia da festa, da 6 da manhã até meio-dia, eu ter que ouvir um cara falar, você fica feliz com isso? Hoje, hoje, você que é crente, convertido, dedicado à vida no altar, né? Você ficaria feliz? Você ia falar assim, puxa, de novo? Esta é a diferença. É muito fácil você olhar para trás e falar assim: olha o que Deus fez na vida dos patriarcas. Mas você faz o que os patriarcas fizeram? Ah, não, não é bem assim. Ok, se a obediência não é meio assim, a bênção também não é meio assim. Meio assim. Então, aqui a pergunta 8 diz: qual era o manual deles? Era a palavra. E qual é o seu manual? Qual é o meu manual hoje? Mesmo que vá bater de frente com algum interesse meu. Você tem humildade suficiente para reconhecer que você foi confrontado com a palavra e você é incentivado a mudar de comportamento? Pergunta 9. Como eles lidaram com a palavra? A palavra era a diretriz deles. Então, hoje em dia nós vemos, agora a moda é podcast. Na minha época, quando eu era pequena, era rádio, mas agora é podcast, que é mais chique, né? Então, muitas vezes você, ao invés de ler, você vai ouvir a Bíblia comentada. É errado? Não, é certo, penso, porque tem pessoas que têm uma visão que nós não tivemos, então é legal. Mas o seu estudo está baseado apenas numa conversinha que você escuta de podcast? A palavra do Senhor é o que na sua vida? É uma literatura a mais ou é o manual do fabricante? Você fica feliz da primeira coisa do dia, você ter contato com a palavra? Então, vamos pensar aqui. Duas coisas para pensar. Quando terminaram o projeto, eles foram agradecer e aprender mais. Ficaram de pé e muitas vezes nós, com preguiça, saímos do culto antes de acabar porque demorou demais. Agora eu vou revelar minha idade. Eu era criança, a televisão era de válvula, né? Então tinha uma mulher na igreja que ela deixava a televisão ligada, porque se ela saísse do culto e fosse para casa até a televisão esquentar e ligar, ela perdia. Então, era para assistir o Fantástico. Agora eu te digo, como será que ela ouvia a palavra, sendo que ela tinha que estar correndo para assistir o Fantástico em casa, né? Porque a televisão demorava para esquentar, vai vendo, né? Então, qual é o seu comportamento quando o culto delonga um pouco mais? O que você vai exatamente fazer na igreja? Ouvir a palavra e achar que foi por irmão que não veio? Oh, com todo perdão, com todo o respeito que eu tenho para quem está me ouvindo, você é um cabeção. Porque se você está lá, a palavra é para você. É muito fácil você terceirizar o ensinamento, porque a gente não quer ouvir dura. Ainda mais a gente que está muito tempo na igreja, né? Você senta em cima da sua verdade, acha que está tudo certo. Muitas vezes você está tendo que aprender alguma coisa diferente do irmãozinho lá do lado. Então, qual é a sua postura perante a palavra? O que é que fala mais alto hoje na sua conduta? Qual é a prioridade da sua vida? E embora esse texto, o Salmo 91, não tenha a ver com o texto assim, mas tem, então eu só vou terminar com o versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu convido eu e você para habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Não para ir lá só de vez em quando está com problema, quando a barriga dói. Entra na presença do esconderijo do Altíssimo desde a hora que você acorda, entrega o seu dia ao Senhor, faz uma oração, entrega o seu dia para o Senhor e fica pensando durante o dia a oportunidade, o que eu vou aprender hoje?
Não deixe os dias passarem na sua vida como um dia a mais. Não perca aquelas bênçãos que Deus tem reservado para você no dia de hoje, simplesmente porque aparentemente o seu dia vai ser comum, normal, sem novidades. Muitas vezes o seu dia é monótono porque você não tem um coração disposto a aprender. Então, o que eu deixo para mim e para vocês hoje, né? Aonde eu estou habitando? Eu estou no esconderijo do Altíssimo ou eu vou lá só uma vez por semana? Amém? Beijo grande e semana que vem tem mais.